Neste vídeo vou falar de sites de relacionamentos amorosos. É uma ferramenta que muitas pessoas utilizam, cada vez mais está mais generalizada e hoje em dia já há menos medo de a utilizar. Aqui o que nós temos que fazer, e é sobre isto que o vídeo vai falar, é desconstruir isto, que é para nós sabermos para que serve, quais são os riscos, as vantagens, obviamente, porque também existem, não é? E como nós pensamos a escolha das pessoas que procuramos, porque as redes sociais e os sites de encontros são simplesmente um meio, não é? Quem não conseguir falar com uma pessoa, olhos nos olhos, na realidade, vai achar interessante este meio de chegar a pessoas. O problema é que depois de encontrar a pessoa tem que passar para a realidade, onde ela tem dificuldade do olho no olho, não é? Por isso, o problema não é o meio de chegar a um objetivo, é como é que nós depois, tendo o objetivo, o que é que fazemos com, não é? Por isso, o vídeo fala sobre isso e é sobre isso que nós vamos aqui falar. Por isso, ora, aí está. Os sites de encontro são um meio para encontrar alguém que nós procuramos para uma relação amorosa, não é? A ferramenta acelera processos, no mínimo de escolha, não é? Eu quero pessoas com 1,90 m. Na realidade, não me aparecem muitas pessoas com 1,90 m. Aqui pode haver uma amostra maior de pessoas com 1,90 m. Ou qualquer outra característica. Por isso, os sites de encontros permitem nós escolhermos, não é? O que queremos. E também, obviamente, tem lá a lista do que nós não queremos. Por isso, não clicamos no que não queremos, não é? Define bem a procura, não é? Eu quero uma pessoa com 1,90 m, sem filhos, que mora a 20 km de mim, que seja desportista. É uma escolha, não é? Quero uma mulher sem filhos, ou pode ter filhos, que queira um casamento, que more perto de mim. Define isto. Ora, nós na realidade não conseguimos ter isto, porque na realidade podemos estar a conhecer uma pessoa, gostamos dela e ela diz-nos de repente que é do Algarve, não é? Está aqui de visita, não é? Por isso, o meio acelera e define, acelera um processo, por isso passa tarefas que demoram tempo na realidade a serem feitas, da escolha, das definições, das procuras, por isso acelera este processo, e define bem a procura, né? E permite bloquear o que nós não queremos. Nós chegamos lá e homens ou mulheres nos abordam com um determinado tipo de abordagens que nós não gostamos, bloqueamos, né? Na realidade, nós não podemos fazer isto, né? Na realidade, podemos conhecer uma pessoa encantadora, ele ou ela, e de repente, durante o encontro, já estamos a pensar quem me dera não estar aqui. Não há nenhum botão para bloquear a pessoa e ela desaparecer, né? Por isso, a ferramenta em si, os sites de encontro, obviamente, têm vantagens, não é? Inclui riscos, não é? Riscos estes que nós temos que ter consciência de que, se nós não pensarmos neles, nem através dos sites de encontro ou na realidade, podemos cair neles, não é? A procura de um par é sempre um processo emocionalmente desgastante, não é? Para já, porque não nos aparece logo as pessoas que nós queremos, por isso aparecem muitas pessoas nas quais nós temos que fazer várias vezes o mesmo processo de escolha para ver qual delas é que encaixa no nosso processo de escolha. Isto muitas vezes entra depois no nosso pensar desgastante, isto já cansa isto, não é? Eu acompanho muitas pessoas aqui em psicologia clínica que procuram pares, não é? E muitas das pessoas utilizam os sites de encontros. E muitas vezes eu tenho que ensinar as pessoas a como utilizar os sites. Porque se aquilo fosse fácil de encontrar, não estava lá tanta gente, não é? Ali está muita gente porque é difícil encontrar pares ideais. Mas, por outro lado, também é em muita gente que nós podemos encontrar a pessoa que tenha a maior parte das características que nós procuramos, não é? Por isso, é preciso nós sabermos como utilizar a ferramenta e o que nós queremos, obviamente, não é? Por isso, não deixa de ser algo desgastante. Ora, isto às vezes é tão desgastante, que as pessoas já aceitam qualquer pessoa, não é? Isto tem a ver com a relação com que a pessoa tem com a solidão ou o nível de carência física ou emocional que tem. Por isso, se nós não gostamos de estar sozinhos, qualquer pessoa serve, não é? Se nós estamos carentes de carinhos, de abraços ou de sexo, também qualquer pessoa serve, não é? Mas isto é o que leva as pessoas a pensar, muitas vezes, que isto é mais do mesmo. Não é mais do mesmo. Todas as pessoas são diferentes.
E a nossa abordagem é que deve ser igual para todas as pessoas. Porque o que é que cansa? É nós andarmos a dizer várias coisas a várias pessoas. Daqui a bocado estamos a falar com 4 ou 5 ou 6 pessoas, já não sabemos o que é que estamos a falar com cada um. Não. Nós temos que utilizar o mesmo discurso com todas elas, que é para ver qual delas é que encaixa no que nós queremos, não é? Se eu quero A, B e C, não é? Tenho que dizer A, B e C a 10 pessoas, não é? Porque se não disser A, B e C a 10 pessoas, como é que eu sei quem é a pessoa que quer A, B e C como eu, não é? Por isso, este é o problema do desgaste. Por outro lado, queiramos ou não queiramos, os sites de encontros são... nós passamos ali momentos, tempo, às vezes muito tempo, não é? Horas, não é? Esta sensação de mais do mesmo, de que isto aqui não encontra aqui, ou a outro, não é? De que isto é tudo muito aliciante, há aqui pessoas muito divertidas e damos algumas boas gargalhadas, inclusive com as coisas que nós não gostamos. Há coisas tão absurdas que só nos pode dar para rir, não é? Mas são momentos. Por isso, qual é a primeira regra dos sites de encontros? Limitar no tempo, não é? Porque, obviamente, não limitamos do tempo. Há pessoas que estão a 1, 2, 3, 4, 5, 6 da manhã a trocar mensagens. No dia seguinte vão trabalhar, obviamente o dia não corre bem, não é? Temos que limitar. Mesmo para darmos a entender à outra pessoa de que a nossa vida não é só isto. Nós temos vida. Queremos, mas é algo na nossa vida que não temos e por isso isto é um meio para chegar lá. Há uma grande diferença nos sites de encontros amorosos entre os homens e as mulheres. Obviamente, não é? Porque nós pensamos e sentimos de maneiras diferentes, não é? As mulheres procuram uma relação que possa depois dar bom sexo, não é? Os homens procuram sexo para depois dar uma relação. Ora, isto é o oposto uma da outra, não é? Por isso, obviamente, se ambos partem de opostos, é difícil haver sintonias, não é? Há de tudo. Há pessoas que já encontraram ali o pior que lhes podia acontecer e há pessoas que já encontraram o amor da sua vida, não é? Como na realidade. Nós podemos conhecer más pessoas e boas pessoas. Não podemos, mas é desistir da procura. Ou desistimos da procura. Mas para isso, na realidade, não procuramos ninguém, mas também não andamos nos sites dos encontros amorosos. Os sites de encontros amorosos existem várias modalidades. O site puro e duro, que eu falo com a pessoa e marco encontros e estou com a pessoa. Os sites que já põem a versão dos speed datings. 10 homens e 10 mulheres que têm X tempo, meia hora para falar cada um com a pessoa. Aquilo vai rodando. Falo meia hora com esta pessoa. Sai esta pessoa, vem outra pessoa que fala outra meia hora. A ver se naquelas 10 pessoas existe ali alguém com as características do que eu procuro. Tudo organizado por uma organização que no final nós damos o nosso telefone só às pessoas que nós temos interesse, não é? Há versões também de jantares e de almoços, não é? De encontros onde, em vez de estarmos 10 pessoas e 10 homens e 10 mulheres a rodar, estão 3 homens e 3 mulheres sentados num jantar ou no almoço, numa situação mais social, onde todos estão a falar com todos, para nós vermos se existe ali alguém que nos suscite curiosidade, chama a atenção ou tenha características que nós gostamos. Há várias modalidades, não é? Ora, todas estas modalidades apareceram porque as pessoas na realidade não conseguem fazer isto. Por isso temos que ter estas ferramentas, não é? As pessoas não conseguem ter grupos de 10 homens ou 10 mulheres, não conseguem tomar a iniciativa de ir tomar cafés ou jantar com estas pessoas. Por isso, como as pessoas não conseguem fazer isto, tem que haver meios que organizem isto. Os sites de encontros possibilitam estas ferramentas para isto acontecer. Mas, como vocês veem, cada pessoa vai já para a situação a pensar de maneira diferente, não é? Depois de nós encontrarmos a pessoa que tem a maior parte das características, ou que diz ter a maior parte das características que nós queremos, é passar do virtual para o real. É aqui que há grandes dificuldades, não é? Se nós não soubermos o que queremos, é difícil nós escolhermos. Por isso, vão lá ver o meu vídeo de como escolher as pessoas certas. Porque nós temos que ter uma metodologia. Tem que haver alguma racionalidade nesta procura. Senão, se for só a emocionalidade, nós andamos sempre nos limites ou da frustração ou da rejeição. Porque ou não aparece a pessoa que diz que é, não é, ou então que nos rejeita. E às vezes há pessoas que nos rejeitam, que nós racionalmente, ainda bem que nos rejeitamos, porque não é aquela pessoa que nós queríamos, mas
Nós só estamos atentos a que a pessoa não nos quis, por isso o problema é nosso. Estão a ver? Há aqui uma parte emocional que é preciso vocês, inclusive, pedirem ajuda. Não é? Hoje em dia, tal e qual como nós, num casamento, procuramos um advogado para fazer, por exemplo, um acordo pré-nupcial ou para garantirmos determinadas coisas antes das relações, tal e qual como quando uma relação dá errado, no final há lá o advogado para proteger cada uma das partes. Nas relações também vocês deviam procurar os psicólogos ou as psicólogas para falarem do que querem e como é que vão gerir isto, para depois não estarem aqui só quando tudo terminou e isto está tudo a correr tudo mal e ninguém me quer, não é? São processos que nós temos que pedir ajuda para eles se nós não sabemos lidar com eles, não é? Passar do virtual para o real é muito complicado, porque aqui é que nós vemos qual foi o grau de aliciamento que houve. Por isso, quanto a mentira, quanto ao aumento, quanto à omissão, quanto a deturpação existiu da pessoa com quem nós estamos a trocar mensagens há X tempo para a realidade. Não é? Há pessoas que passam do virtual para a realidade e nem são a mesma pessoa. Não é? Há pessoas que estão 1 ou 2 anos a trocar mensagens e depois conhecem-se passado X tempo. Parece que já se conhecem, mas não. Conhecem só aquilo que a pessoa quis dar a conhecer. O real é o mais importante, não é? E é para aí que nós temos de estar preparados, não é? O problema não é o meio de conhecer as pessoas, é como nós idealizamos a procura. Porque, obviamente, eu agora vou-vos falar aqui de meia dúzia de coisas que tem que está sempre incluído na procura de pessoas. Independentemente do meio, não é? Olha, a frustração. Nós podemos procurar 10 pessoas e elas serem todas erradas, não é? E nós ficamos frustrados porque é que não aparece uma pessoa que tenha as características que nós queremos? Ora, aqui vamos começar. Se são 10 pessoas diferentes e nenhuma delas tem as características que nós temos, que características é que nós queremos? Não estaremos a idealizar, não estaremos à procura de unicórnios. Daquelas 10 pessoas, nenhuma tinha uma única característica. É isto que nós temos a fazer. Às vezes o grau de... E pessoas que já tiveram relações, ou várias relações, ou sofreram em relações, agora têm um grau de exigência tão alto que raras são as amostras que encaixam ali. Por isso, a frustração é algo que está sempre muito indexado na procura. O cansaço, porque isto cansa, não é? Ou as coisas começam a fluir e nós temos boas conversas e isto proporciona, se calhar, um encontro. Ou então é mais do mesmo, muita porcaria, muito pênis para lá, vagina para cá, mamas para lá, não é? Porque na prática as pessoas, isto é um site de encontros. Não podemos expurgar a sexualidade. Aliás, a sexualidade é muito importante na escolha, não é? Porque, obviamente, nós queremos uma relação onde também exista sexualidade, não é? Por isso é importante também falarmos dela antes de a termos, porque aí está um grande problema que as pessoas não falam da sexualidade antes de a termos, entregam-se à relação e depois de se entregar à relação é muito mais difícil sair dela porque já demos, não é? Já nos demos, inclusive o nosso corpo. Damos o nosso corpo porque nenhuma pergunta é feita, presumimos, idealizamos, achamos que é aquilo e depois vimos a descobrir que não é. Por isso façam as perguntas antes. Ora, aqui está, porque é que a ajuda é precisa a nível de psicologia. Porque nós ensinamos as pessoas a fazer isto. É necessário nós fazermos isto. Não é? Há também o medo da generalização. Se 10 eram tão maus, todos os outros são tão maus. Não. Existem ali, naqueles sites e na vida real, a pessoa que é o amor da nossa vida com as características que nós procuramos. A pergunta é, onde está? Não é? A rejeição. Obviamente isto envolve muita rejeição. Nós temos de saber lidar com a rejeição. Não é? Em todos os nossos contextos da vida. Não é? As más escolhas. Nós podemos estar a fazer uma boa escolha a pensar que é a boa escolha e ela ser uma má escolha, não é? Como também muitas vezes podemos deixar andar um bocadinho para a frente uma má escolha e aquilo revelar-se uma boa escolha, porque nós não somos iguais com todas as pessoas. Há homens e mulheres que foram ciumentos e que realmente com determinadas pessoas não são. Há pessoas que foram maus pais com determinados mães com filhos e que não o são depois. As pessoas também evoluem, aprendem com os erros, não é? Por isso, nós podemos ter ali uma pessoa que anda a repetir erros ou uma pessoa que melhorou nos erros. Por isso, temos que perguntar, inclusive, como é que foi a vida da pessoa para nós vermos o que é que a pessoa evoluiu, não é? Quem tem medo da solidão aceita mais, é mais permissivo ou permissiva. Por isso temos de ter muita atenção. Não é? Quanto tempo conseguimos estar sem pessoas e porquê é que estamos sem pessoas? Porque nós temos amigos. Se não temos amigos, qual é o nosso problema? Quer dizer que uma pessoa que não tem amigos agora quer encontrar o príncipe ou a princesa perfeita? Se não consegue encontrar amigos ou amigas, não é? Nós temos de ser seres sociais e investir nas relações, inclusive nas amizades. Não é? Para não termos este grau de solidão. As carências. E de que tipo de carências? Há mulheres e homens que não têm carências só sexuais. Têm de carinho, de cuidado, de atenção, de falar, de passeios.
que tipo de carência é que nós temos. Porque se nós tivermos um pico de carência muito grande, de repente qualquer pessoa que nos diga o que nós queremos ouvir é a pessoa perfeita. Quando não é. Não é? Temos que também analisar os nossos medos e as nossas inseguranças, porque nós estamos à procura de pessoas, não é? Pessoas essas também têm medos e inseguranças que ambos não dizemos no início e só os descobrimos depois. Porque nos inícios, tal e qual como nas fotos, só pomos lá o melhor, dizemos o melhor. Ninguém vai lá dizer que sou possessivo, quero uma mulher só para mim, que não falo com os amigos, que obedeça, que seja sopeira, que trate dos meus filhos. Ninguém vai lá dizer isto, não é? Como também não está lá nenhuma mulher a dizer que eu partilho as tarefas sem reclamar e sem criticar quando a tarefa é feita por outra pessoa, que tudo o que é feito eu delego, não preciso de controlar. Todos nós temos os nossos defeitos, por isso temos que falar deles, que é para ver que pessoas é que nós procuramos, não é? E depois também temos que ver alternativas a realidade. Não temos ninguém, inclusive, a não procurar nos sites de encontros. Há pessoas que decidem estar sozinhas, não é? É a sorte dos cães e dos gatos, porque geralmente estas pessoas depois adotam tudo, porque têm que substituir o contacto humano por outro tipo de contacto, não é? Obviamente há muita mulher e homem, mais mulher a verbalizar, que não há ninguém melhor do que o meu cão ou o meu gato, porque eu sempre que chego a casa está lá com o rabo a abanar. Ou a fazer ronron. Ora, os homens e as mulheres não são assim, não é? Temos que ter atenção que às vezes as alternativas criam realidades que são absurdas, não são substitutas, mas para as pessoas, muitas vezes, cada vez mais se verbaliza isto, que são melhores os animais que as pessoas. Por isso, vejam lá o grau de frustração e de rejeição destas pessoas e dos medos para conseguirem verbalizar que todas as pessoas, todos os seres humanos, são piores que os animais, não é? Ora, é uma construção, uma má construção desta pessoa, uma má vivência. E por isso, procurem ajuda nestas situações de encontros e até mesmo para ver como é que isto funciona. Porque isto não é só chegar lá, é como lidar com isto. Para isso é que existe a psicologia.